Quando Paulo escreve, "Não vos conformeis com este mundo", ele está nos alertando para não nos ajustarmos aos padrões e valores que dominam a sociedade sem Deus. A palavra conformar no original grego, "syschematizesti", traz a ideia de tomar a forma externa de algo, como alguém que se molda ao molde de outra coisa. É como um objeto sendo pressionado até se encaixar num molde que não foi feito para ele. Nos dias atuais, conformar-se com o mundo pode parecer inofensivo à primeira vista. É seguir as tendências, pensar como todo mundo pensa, agir como a maioria age, mesmo que isso vá contra os princípios da fé cristã. Pode se manifestar, por exemplo, em normalizar comportamentos que a Bíblia claramente condena, em nome da liberdade ou da tolerância. Substituir valores eternos por ideologias passageiras. Buscar aprovação social, mesmo que isso custe a integridade espiritual. Rebaixar o padrão da verdade para se encaixar na cultura popular. Hoje, o molde do mundo é empurrado, com força por meio das redes sociais, entretenimento, política, marketing, e até por pressões emocionais que dizem: todo mundo faz isso. Seja você mesmo acima de tudo. Siga seu coração. Frases que parecem inofensivas, mas muitas vezes colidem com a vontade de Deus. Conformar-se, portanto, é abrir mão da identidade em Cristo para se ajustar a um sistema que está em rebelião contra Deus. Você pode usar exemplos visuais modernos, como uma pessoa tentando se encaixar numa roupa que não serve ou sendo moldada como massa de modelar, para ilustrar essa pressão invisível e constante do mundo. Mostre também como essa adaptação ao mundo, embora pareça confortável, nos distancia do plano de Deus. Vivemos em uma era em que a cultura molda opiniões rapidamente. As redes sociais, a mídia, as celebridades e até instituições educacionais impõem valores e padrões que muitas vezes entram em choque direto com a fé cristã. Essa pressão cultural não é algo novo, mas hoje ela se manifesta com mais intensidade, velocidade e alcance. Nos dias de Paulo, o cristão já era pressionado a se conformar ao Império Romano, aos seus valores e práticas. Hoje, a pressão vem de todos os lados. Você é bombardeado com a ideia de que a verdade é relativa, enquanto a Bíblia diz que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Há uma valorização extrema da autoafirmação, enquanto o Evangelho chama a negação de si mesmo e ao serviço ao próximo. O mundo celebra o imediatismo, o prazer, a autopromoção, enquanto a fé cristã exalta a paciência, a santidade, a humildade. Essa tensão entre cultura e fé se apresenta em perguntas práticas. Como manter valores cristãos em ambientes de trabalho que celebram a corrupção ou a mentira? Como um jovem cristão lida com os padrões de relacionamento moderno que banalizam o compromisso e a pureza? Como permanecer firme quando sua fé é vista como intolerância, atraso ou ignorância? Ser cristão hoje exige discernimento e coragem. Exige a disposição de, muitas vezes, andar contra a correnteza e ser mal compreendido. Você pode ilustrar este ponto com uma metáfora visual de uma pessoa tentando caminhar contra uma multidão que vai em outra direção. Mostrar essa tensão, real que muitos sentem no dia a dia, ajuda o espectador a se identificar e perceber que não está sozinho nessa luta. Paulo nos diz: "Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A palavra usada aqui para transformai-vos vem do grego metamorfo, a mesma raiz de onde vem a palavra metamorfose. Isso indica uma mudança profunda e progressiva, como a de uma lagarta em borboleta. Não é algo superficial ou instantâneo, mas um processo contínuo que acontece de dentro para fora. Nos dias atuais, muitas pessoas buscam mudanças externas, novos hábitos, novos relacionamentos, nova rotina. Mas a transformação que Paulo propõe é espiritual, interna e gradativa, uma jornada diária com o Espírito Santo, em que somos moldados à imagem de Cristo. Não é um evento, é um processo.
E esse processo inclui arrependimento constante e sincero, disposição para aprender e desaprender, permitir que o Espírito Santo nos confronte e corrija, perseverar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Muitos cristãos desanimam por acharem que já deveriam ter mudado completamente, mas a transformação verdadeira não é automática. Ela envolve paciência, fé e obediência diária. Use a imagem de uma lagarta em processo de virar borboleta ou de uma escultura sendo esculpida lentamente. Mostre que Deus está trabalhando, mesmo quando os resultados não são visíveis de imediato. Dê ênfase ao fato de que o importante é não parar o processo. A chave da transformação mencionada por Paulo é clara: pela renovação da vossa mente. Isso significa que a verdadeira mudança começa nos nossos pensamentos, percepções e crenças. E nos dias atuais, onde somos constantemente bombardeados com informações, ideologias e influências, renovar a mente se tornou um ato intencional e necessário. Mas como renovar a mente? Paulo está nos ensinando que a mente precisa ser lavada, realinhada e reeducada, não por filosofias humanas, mas pela palavra de Deus. Essa renovação acontece quando lemos as Escrituras diariamente, deixando que seus valores confrontem os nossos. Meditamos e refletimos, não apenas consumimos versículos. Aplicamos o que lemos, permitindo que a palavra corrija nossa forma de pensar e agir. Substituímos mentiras do mundo por verdades bíblicas. Exemplo: o mundo diz, você nunca será suficiente. Deus diz, você é mais que vencedor em Cristo. Renovar a mente é trocar o sistema operacional da alma. Sai o padrão do mundo e entra o padrão do reino de Deus. Hoje, com tantos conteúdos que competem pela nossa atenção, vídeos, posts, séries, podcasts, etc., a mente facilmente se contamina ou se distrai. Por isso, encher-se da palavra é um ato de sobrevivência espiritual. Você pode mostrar um cérebro sendo limpo ou reconfigurado, ou uma mente sendo trocada como quem troca um filtro sujo por um novo. Também pode usar a metáfora de uma esponja. Se ela for mergulhada no mundo, absorve o mundo. Se for mergulhada na palavra, transborda a verdade. Paulo conclui o versículo dizendo que, ao renovar a mente, experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só quando passamos por esse processo de transformação é que nos tornamos capazes de discernir e viver a vontade de Deus. Nos dias de hoje, muitas pessoas vivem confusas sobre decisões, ansiosas sobre o futuro, perguntando: qual é a vontade de Deus para minha vida? Mas Paulo ensina que a resposta não vem de forma mágica, mas pela mente renovada. A mente natural, sem renovação, é limitada por emoções, desejos egoístas e pressões externas. Mas a mente espiritual, transformada pela palavra, ganha clareza, sensibilidade e direção. Viver com discernimento significa saber quando dizer sim e quando dizer não. Reconhecer portas abertas por Deus e portas armadas pelo inimigo. Ter paz interior mesmo quando o caminho é diferente do esperado. Entender que a vontade de Deus não é apenas certa, mas também boa, agradável e perfeita. É importante destacar que a vontade de Deus nem sempre parece agradável aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais é o melhor caminho. Você pode usar a imagem de uma pessoa em uma encruzilhada de caminhos, confusa, até que um caminho começa a se iluminar, simbolizando a clareza que vem com a renovação da mente. Pode também ilustrar com um GPS que só funciona quando está bem conectado ao sinal. Nossa conexão é a renovação pela palavra. Um dos maiores campos de batalha para o cristão moderno é o mundo digital. Redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube e outras se tornaram vitrines de estilos de vida, opiniões e comportamentos.
e também um terreno onde a fé muitas vezes é testada, moldada ou silenciada. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. E hoje, um dos lugares onde mais somos pressionados a nos conformar é justamente nas redes sociais. O desafio é ser autêntico em Cristo em meio a um sistema que valoriza aparência acima do caráter, likes acima da verdade, engajamento acima da integridade, aprovação humana acima da aprovação divina. Muitos cristãos acabam criando duas versões de si, uma para o mundo online, outra para a vida espiritual. Mas a fé verdadeira é integral, não editada. É a mesma em público e no secreto. Ser autêntico é escolher agradar a Deus, mesmo quando isso significa perder seguidores, curtidas ou relevância. Viver com autenticidade é compartilhar fé, com amor e verdade, sem medo de parecer estranho ou fora de moda. Recusar-se a promover conteúdos que vão contra os valores do reino. Usar as redes para abençoar, edificar e testemunhar. Não apenas entreter ou se autopromover. Você pode mostrar um feed de rede social dividido em dois. Um lado com filtros, vaidade e aparência. O outro com verdade, vulnerabilidade e fé. Mostrar uma pessoa deslogando do mundo virtual para se reconectar com Deus também transmite a mensagem com força visual. A transformação e renovação da mente não acontecem apenas nos grandes momentos espirituais, mas nas decisões pequenas do dia a dia. O apóstolo Paulo nos lembra que existe um caminho entre não se conformar com o mundo e experimentar a vontade de Deus, e esse caminho é trilhado com escolhas diárias conscientes. Hoje, somos expostos a centenas de decisões por dia, muitas das quais parecem inofensivas. O que assistimos? Com quem conversamos? O que alimenta nossos pensamentos? Em que ocupamos nosso tempo livre? Essas decisões moldam silenciosamente a mente. É como alimentar o espírito com pequenas porções todos os dias, para o bem ou para o mal. Exemplos de escolhas que moldam: trocar 10 minutos de rolagem no celular por 10 minutos de leitura bíblica. Escolher perdoar em vez de guardar rancor. Ouvir uma pregação enquanto dirige em vez de se encher de conteúdos vazios. Orar mesmo cansado. Dizer não a algo popular para dizer sim a algo santo. Essas pequenas decisões, repetidas diariamente, geram uma mente renovada e um espírito fortalecido. Mostre cenas do cotidiano. Acordar e decidir entre orar ou pegar o celular. Escolher entre ver uma série ou ler a palavra. Reagir com raiva ou com graça. Isso conecta a mensagem à realidade do espectador, mostrando que a espiritualidade se constrói nas pequenas escolhas diárias. Jesus, em João 17:15-16, orou ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é uma verdade que se conecta diretamente com Romanos 12:2. Paulo não está dizendo que devemos fugir do mundo, nos isolar ou viver em uma bolha religiosa. Ele está dizendo: não se amolde a ele, não absorva o seu sistema. Nos dias atuais, essa é uma tensão muito real para o cristão. Estamos no trabalho com pessoas que pensam diferente de nós. Na universidade, onde muitas vezes a fé é ridicularizada. Na internet, cercados de opiniões e valores contrários ao reino. Como então viver no mundo sem ser do mundo? A chave está em ser influência e não influenciado. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, presentes, visíveis e atuantes, mas com um sabor e brilho diferentes. Isso significa estar presente na cultura, mas com princípios inegociáveis. Amar as pessoas sem adotar os padrões distorcidos do mundo. Ser exemplo de caráter, pureza, integridade, mesmo em ambientes hostis. Não se trata de superioridade, mas de fidelidade. Ser santo não é se afastar das pessoas, é se aproximar delas com o caráter de Cristo. Use a metáfora de um barco no mar.
O barco está no meio da água, mas ele só afunda quando a água entra nele. Assim é o cristão no mundo. Mostrar. Isso visualmente pode ajudar muito na compreensão. Viver Romanos 12:2 hoje exige resistência espiritual. Paulo nos chama a não nos conformarmos, e isso pressupõe que há uma pressão constante para nos conformarmos. Ou seja, há uma força ativa, diária, tentando nos moldar ao padrão do mundo. E precisamos resistir. Essa pressão vem de muitos lados. Pressão para relativizar a verdade. Pressão para aceitar o pecado como algo normal. Pressão para silenciar a fé para não ofender. Pressão para adotar o pensamento coletivo, mesmo que contradiga a palavra. Resistir espiritualmente não é ser teimoso ou arrogante. É ter a força interior que vem de uma mente renovada, cheia da palavra e do Espírito Santo, que permite permanecer firme quando todos estão cedendo. Nos tempos atuais, resistir é dizer não, quando todos dizem sim. Defender valores bíblicos com amor, mas sem vergonha. Permanecer firme na fé mesmo quando há zombaria, desprezo ou rejeição. Continuar orando, mesmo quando tudo parece contrário. Essa resistência não é solitária. O Espírito Santo nos fortalece e a comunhão com outros cristãos nos sustenta. Você pode mostrar uma cena de alguém sendo pressionado por vozes ou figuras à sua volta, representando o mundo, mas ficando firme com uma Bíblia nas mãos ou com luz ao redor. Isso representa que a firmeza espiritual não vem da força humana, mas da presença de Deus dentro de nós. Vivemos numa época marcada por incertezas, crises econômicas, pandemias, mudanças rápidas, conflitos sociais e uma constante sensação de instabilidade. Nessas horas, a promessa de Romanos 12:2 é um alento. Ao renovar a mente, conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a única direção segura em meio ao caos. Enquanto o mundo oferece caminhos incertos, decisões baseadas em medo, ansiedade e pressão, a vontade de Deus é um guia claro, confiável e cheio de propósito. Essa vontade é boa, porque Deus quer o nosso bem e crescimento. Agradável, porque traz paz e satisfação verdadeira, diferente das alegrias passageiras do mundo. Perfeita, porque é completa, sem falhas, mesmo que às vezes não compreendamos tudo no momento. Quando a mente está renovada, não nos deixamos levar pelo medo do futuro nem por decisões impulsivas. Sabemos que, mesmo nas tempestades, Deus está no controle e tem um plano perfeito para cada um. Senhor Deus, Pai amoroso e eterno, hoje nos colocamos diante de Ti com corações abertos, desejando ser transformados verdadeiramente. Ajuda-nos a não nos conformar com este mundo que nos pressiona a ceder, a nos moldar aos seus valores efêmeros e vazios. Livra-nos, Senhor, da tentação de buscar aprovação humana e de seguir caminhos que não são teus. Renova, Pai, nossas mentes cansadas e confusas, dando-nos clareza e sabedoria para discernir a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Transforma-nos de dentro para fora, como a lagarta que se torna borboleta, para que possamos viver uma fé autêntica, sem máscaras, nas redes sociais, no trabalho e em todos os ambientes que pisamos. Ensina-nos a fazer escolhas diárias que alimentem nosso espírito, que nos aproximem de Ti, mesmo quando o mundo ao redor parecer nos empurrar para longe. Que possamos ser luz neste mundo, vivendo no meio dele, mas sem sermos moldados por ele, sendo sal e influência que refletem o Teu caráter. Dá-nos força para resistir às pressões e às mentiras que tentam silenciar nossa fé, para que permaneçamos firmes, mesmo quando isso significar ir contra a correnteza. Que em meio às incertezas e tempestades da vida, confiemos plenamente na Tua direção, que é segura, estável e cheia de propósito. Pai, que a Tua palavra seja o alimento constante que renova nossa mente e fortalece nosso espírito, para que,
possamos experimentar diariamente o teu amor e a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, entregamos nossas vidas, confiantes de que tu nos guiarás, protegerás e transformarás. Amém.